I'm so glad that the Lord brought me out. I'm so glad that the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Oh, I've been happy since the Lord brought me out. I've been happy since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, where would I be? I'm so glad since the Lord brought me out. I've been shouting since the Lord brought me out. I've been shouting since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Glory! Aren't you glad? Aren't you glad? Let's sing it. Aren't you glad that the Lord brought you out? Aren't you glad that the Lord brought you out? If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Oh, I've been singing since the Lord brought me out. I've been singing since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Aren't you glad of it? And you know what they thought about him? What school did he come from? What denomination is he with? Is he with the Pharisees, the Sadducees, or what more they had? E sabe o que pensaram dele? De que escola ele veio? Está vendo? Com que denominação ele está? Está com os fariseus, os saduceus, ou o que mais eles tinham? He didn't belong to any of them, but he condemned the whole thing. God chose to do that. Ele não pertencia a nenhuma delas, mas condenou a coisa inteira. Está vendo? Deus escolheu fazer isso. But a simple man, no education. We have no place where he ever went to school. We have nothing about him. Just a simple man. But God was pleased to hide in that simple person. God back there with this simple man hiding in a human being. Can you grasp it? Mas um homem simples, sem instrução. Não temos relato de que escola ele tenha frequentado, não temos nada acerca dele. Apenas um homem simples, mas aprove a Deus ocultar-se naquela pessoa simples. Deus lá atrás, com este homem simples, ocultando-se num ser humano. Conseguem entender? God hiding in a illiterate crank to the world. Because, you know, they accused him of everything, even being a witch. Elijah, all prophets are accused of that. Deus ocultando-se em um rabugento e letrado para o mundo. Porque, você sabe, eles o acusaram de tudo, até de ser bruxo, Elias. Todos os profetas são acusados disso, veja. So, Jesus was accused of being one. Beelzebub being crazy said, well, you're mad. We know you got a devil. You're off at your head. See? Dessa forma, Jesus foi acusado de ser veja. Beelzebu, de estar louco. Disseram, ora, estás louco. Sim, sabemos que tens demônio. Estás doente da cabeça. Está vendo? That's where he told him, when it come in the last days, that'd be blasphemy to do such. He forgave him, but it wouldn't be forgiven in these last days. It had to be paid for. With eternal separation. Never to be forgiven in this world or the world to come. Foi ali que ele lhes disse, quando isto vier nos últimos dias, que isso seria blasfêmia, fazer tal coisa. Ele lhes perdoou, mas não seria perdoado nestes últimos dias. Teria de ser pago com separação eterna. Nunca ser perdoado nem neste século, nem no vindouro. But Elijah was considered a crazy man. Could you imagine standing up to the women was all cutting their hair like the modern days, I guess, and painting up like Jezebel, the first lady of the land, and the preachers all gone whirling and everything.
Mas Elias era considerado louco. Você poderia imaginar fazendo frente as mulheres estavam todas cortando o cabelo, como nos dias modernos, eu suponho, e se pintando como Jezabel, a primeira dama do país. E os pregadores se tornaram todos mundanos e tudo mais. And then what taken place? Then here come old Elijah out condemning the whole thing all the way from Jezebel down. I thought, we don't have to listen to you. We got pastors. Sure they didn't have to, but he was their pastor anyhow. E então, o que aconteceu? Então aqui aparece o velho Elias, condenando a coisa inteira, de Jezabel para baixo. Ora, pensaram, não temos de escutar-te, nós temos pastores. Certamente, eles não tinham de escutar, mas mesmo assim ele era pastor deles. He was Jezebel's pastor. She didn't want. She might have had a different kind, but God sent he was. See, he was God sent pastor for her. She hated him, but he was pastor just the same. Ele era pastor de Jezabel. Ela não queria. Ela deve ter tido um outro tipo, mas enviado por Deus ele era. Está vendo? Ele era o pastor enviado por Deus para ela. Ela o odiava, mas mesmo assim ele era pastor. Notice, and Elijah humbled himself and stayed with what God said in such a way that it pleased God to take that same spirit from Elijah and promise to shove it 3 times down the road from there. Amen. Amen. And he did it. Amen. Sure he did. Sure. Note, e Elias se humilhou e ficou com o que Deus disse, de tal modo que aprove a Deus tomar aquele mesmo espírito de Elias e prometeu fazê-lo descer 3 vezes depois daquela ocasião. Está vendo? Amém. E ele o fez. Amém. Sem dúvida que ele fez. Claro. He promised it, that it would come, and it come upon Elisha, his successor. Then come on John the Baptist, and according to Malachi 4, is supposed to be here again in the last days. Ele o prometeu que ele viria. E ele veio sobre Eliseu, seu sucessor. Então veio sobre João Batista. E de acordo com Malaquias 4, deve estar aqui novamente no último dia. Está vendo? God loved that spirit that was up on that simple, uneducated woodsman from back there in the woods somewhere. Deus amou aquele espírito que estava sobre aquele simples camponês sem instrução, lá de algum lugar do campo. And so it was so obedient to his word that he could say, Elijah do this, and Elijah would do it. And God hid himself in there in such simplicity. E assim, esse era tão obediente à sua palavra que ele podia dizer, Elias, faze isto, e Elias fazia. E Deus se ocultou ali dentro, em tal simplicidade. They all told him that old crank don't have nothing to do with him and so forth. Todos eles lhe diziam, aquele velho rabugento não tenha nada a ver com ele, e assim por diante. But one day, when he got old and his head bald and his whiskers hanging down gray, what few hairs he had hanging over his shoulders, little old skinny arms and the meat flopping on him like that. Mas um dia, quando ele ficou velho, e sua cabeça calva, e sua barbicha grisalha, e os poucos cabelos que ele tinha, caídos sobre os ombros, os braços velhos e magros e a carne dependurada neles assim. Come walking down that road to Samaria, and them eyes looking up towards the sky with a crooked stick in his hand. He wasn't very much to look at, but he had, thus saith the Lord. Veio descendo aquela estrada até Samaria, e aqueles olhos erguidos para o céu com uma vara torta na mão. Ele não era muito para se admirar, mas tinha assim diz o Senhor para o dia. He didn't stammer with it. He didn't stutter. He didn't say, now, great Ahab, he walked up and said, not even the dew will fall from heaven till I call for it. Hallelujah. God had honored his simplicity. Ele não o disse com hesitação, ele não gaguejou. Ele não disse agora, grande Acabe. Ele se aproximou e disse, nem mesmo orvalho cairá do céu até que eu chame por ele. Aleluia! Está vendo? Deus tinha honrado sua simplicidade. Now I see, while it was in the simple way and everybody against him,
everybody was at his throat. All the ministerial association and everything else was at his throat. That's true. Trying to get rid of him and everything else. Agora veja, enquanto foi da maneira simples e todos contra ele, todos o estavam censurando. Toda a associação ministerial, tudo mais o estava censurando. Isso é verdade, tentando se livrar dele, tudo mais. But in that simplicity, even though they had no cooperation with these campaigns and whatever more he had, everybody thought he was a crank. God was hiding himself. Mas naquela simplicidade, mesmo eles não cooperando em suas campanhas e o que mais ele realizasse, todos pensavam que ele era rabugento. Deus estava se ocultando. But when it come time for that seed to get ripe, that had been planted, God manifested himself by sending fire out of the heaven and licking Mas quando chegou o tempo daquela semente amadurecer, que tinha sido plantada, Deus se manifestou enviando fogo do céu que consumia o sacrifício. God hiding in simplicity and then revealing himself again. Sure. It pleased God to do that. He's always did it in such a way. Yes, sir. Now, we find out that he promised these things. Deus se ocultando em simplicidade, e então revelando-se novamente, está vendo? Certamente, aprove a Deus fazer isso. Ele sempre agiu dessa maneira. Sim, Senhor. Agora nós verificamos que ele prometeu estas coisas. The trouble is today with so many of us people, we want to get so, so seminary and denominational educated minded that God can't use us. O problema hoje, com tantos de nós, é que queremos ficar tão, você sabe, com nossa mente tão inclinada para seminário, denominação e instrução, que Deus não pode nos usar. God can give a man a start to do something and give him a ministry. The first thing you know, he'll go to catering to what others say. And the first thing you know, he'll be all wrapped up in a big bunch of stuff, and then God just takes his hands off of him and let him alone. See? Deus pode dar a um homem um impulso para começar a fazer algo e dar-lhe um ministério. Logo se nota que ele começa a se conduzir pelo que outros dizem, e logo se nota que ele fica todo emaranhado em um montão de bobagens, e então Deus simplesmente tira suas mãos dele e o deixa. Está vendo? Está vendo? Then he'll try to find him another man, somebody that will do it. See? He's got to find something that will take his word, will take the divine revelation and won't move with it, will stay right there on that word. That's the way he does it. He's always done it that way. Então ele tentará encontrar outro homem para si, alguém que o faça, está vendo? Ele terá de encontrar alguém que tome a sua palavra, tome a revelação divina e não se mova com ela. Fique bem ali naquela palavra. É assim que ele faz. Ele sempre fez dessa maneira. So when man gets so educated and smart that he tries to put his own interpretation, well, like to say the baptism of the Holy Ghost, they'll say, oh, that was for another day. Assim, quando o homem fica tão instruído e inteligente que tenta colocar sua própria interpretação. Bem, como dizem, o batismo do Espírito Santo, dizem, isso foi para outro dia. But if they don't, well, it wasn't for another day, but I'll tell you, it don't come just like it did on the day of Pentecost. We receive the Holy Ghost when we believe, and all kinds of stuff like that, you see. Mas se não dizem, bem, não foi para outro dia, mas eu lhe digo, ele não vem exatamente como veio no dia de Pentecostes. Nós recebemos o Espírito Santo quando cremos. E todo tipo de bobagens como essa, veja. And talk about the baptism in the name of Jesus Christ, where the Bible teaches that way. We say, well, but the seminary says, and so. So that's compromising. God can't use a person like that. Amen. E fale sobre o batismo em nome de Jesus Cristo, onde a Bíblia ensina assim, bem, você diz, bem, mas o seminário diz, e fulano de tal diz. Isso é comprometedor, está vendo? Deus não pode usar uma pessoa como essa, está vendo? He may let a man be beat all across the country like that, and the man cast out and laughed at and made fun of and everything else like that.
Pode ser que ele deixe um homem ser criticado em todo o país assim, e o homem ser expulso, zombado e ridicularizado e tudo mais assim. But when the real showdown comes, God stands up and vindicates himself right in that same simplicity. Mas, quando o verdadeiro confronto chega, Deus se levanta e se vindica exatamente naquela mesma simplicidade. Rise right up like the flower. The seed looks like it's over with, it dies and falls into the ground. Dig the little seed up and it's rotten and looks like a mess. Ergue-se exatamente como a flor. A semente parece estar liquidada, ela morre e cai no chão. Desenterre a pequena semente e está podre e parece uma sujeira. But out of there springs life to reproduce another flower again. God in simplicity. Mas daí salta a vida para reproduzir outra flor. Deus em simplicidade. He does the same thing. The way up is down. Always humble yourselves. Don't never say, well, I got this and that. Ele faz a mesma coisa. A maneira de subir é para baixo, sempre. Humilhe-se. Nunca diga, bem, tenho isto e aquilo. You ain't got nothing. Just remember, if you got the grace of God, just be thankful for it. Just keep humbling yourself. Você não tem nada. Apenas lembre-se, se você tem a graça de Deus, simplesmente seja grato por ela e seja humilde por ela. Veja, somente continue se humilhando. Now, I'm going to have to hurry because the clocks, I don't want to keep you too long because I don't want to wear you out. See, we got a long time yet through this week. Agora terei de me apressar porque o relógio está... Não quero segurá-los demais, porque não quero cansá-los. Vejam, temos um longo tempo ainda no decorrer desta semana. Now, and now we find out that people get so smart and educated. Now I want to show you another. The other go so far to the other side, they become fanatics trying to be religious. Now we know we have that group. They go to the other side. Agora verificamos que as pessoas tornam-se tão inteligentes e instruídas. Agora quero lhes mostrar o outro. O outro se afasta tanto para o outro lado que se torna fanático tentando ser religioso. Agora, sabemos que temos esse grupo, está vendo? Eles vão para o outro lado. That's where I differ with a group of brethren that pulled off here not long ago from the way of light. They just couldn't see the phenomena being done unless they made themselves a group. So they gathered up in Canada and made a group of people that they was going to give out and make apostles and prophets out of one another and things, and it fell right through, see? And it always will. See? É disso que eu discordo do grupo de irmãos que se apartou daqui não faz muito, do caminho da luz. Eles simplesmente não podiam ver o fenômeno sendo realizado sem que formassem um grupo para si. De modo que se reuniram no Canadá e formaram um grupo de pessoas que eles iam se espalhar e fazer apóstolos e profetas uns dos outros e coisas tais. E deu em nada, está vendo? E sempre cairá, está vendo? They feel that because that they are, that they so condemn the other things and the things too, they go plumb on the other side. Eles acham que por serem, que eles de tal modo condenam as outras coisas, e as coisas que vão direto para o outro lado. See, there's one side that's highly intellectual, cold and indifferent. They deny everything there. And the others get on the other side of the radical bunch of emotion and deny the word. Está vendo? Existe um lado que é altamente intelectual, frio e indiferente. Eles negam tudo lá. E os outros se colocam do outro lado com um bando radical de emoção e negam a palavra. But the real true church stays right in the middle of the road. Now, if you notice, it's got the Bible knowledge of what God said, and it's spiritual enough to be warm in its heart, and it's just the road. Mas a igreja realmente verdadeira fica bem no meio da estrada. Agora, se notar, ela tem o conhecimento bíblico do que Deus disse e é suficientemente espiritual para ser quente no coração, e o caminho é exatamente este. Isaiah said it would be that way. He said, there shall be a highway. Isaías disse que seria assim. Ele disse, haverá um alto caminho. The blessed, holy, precious friends of the Nazarene Church
A mighty little move that God started up. But what did they get? E os abençoados, santos e preciosos amigos da Igreja Nazarena, um poderoso, pequeno movimento a que Deus deu início, mas o que eles se tornaram? When God began to speak with tongues in the church, they were so religiously and so self-starched that they called it the devil. And you see what happened to them? Amen. See? Quando Deus começou a falar em línguas na igreja, eles ficaram tão religiosos e se fizeram tão formais que chamaram isto o diabo. E está vendo o que aconteceu com eles? Está vendo? Está vendo? They holier than thou. And so we find out that all those things goes to seed and dies right out. Amen. See? And the other side. Now one side becomes a fanatic. The other side becomes cold and starchy. Eles, mais santo do que és. E assim verificamos que todas essas coisas dão em nada e se extinguem. Está vendo? E o outro lado, agora, um lado torna-se fanático, o outro lado torna-se frio e formal. Now Isaiah said there shall be a highway. And the Nazarenes and many of the old holiness people, you say, the blessed old highway, glory to God, we're walking up the old highway. But you remember that wasn't exactly what he said. Agora Isaías disse, haverá um alto caminho. E os nazarenos e muitos do antigo povo da santidade costumavam dizer, o bendito e antigo alto caminho. Glória a Deus, estamos subindo pelo antigo alto caminho. Mas lembre-se, não foi exatamente isso que ele disse. He said there shall be a highway and is a conjunction, and a way. Praise the Lord. And it shall not be called the highway of holiness, but the way of holiness. Ele disse, haverá um alto caminho e é uma conjunção, e um caminho. E não se chamará o alto caminho santo, mas o caminho santo. Now, on the highway of holiness, people try to make themselves holy. And when you do, it's just like I've said before, it's like a... Agora, um alto caminho de santidade, as pessoas tentam se fazer santas. E quando você tenta, é exatamente como eu disse antes. É como It would be like a buzzard trying to put dove feathers in himself to make a dove out of it, when his nature's still a buzzard. See? Seria como se um abutre tentasse colocar penas de pombo em si, para se fazer de pombo, quando sua natureza ainda é a de abutre. Está vendo? It'd be like a crow trying to put a pigeon's feathers in, or a peacock, and saying, you see, I'm a beautiful bird. See, it's something manufactured. Seria como um corvo que tentasse enfiar penas de pombo ou de pavão e dissesse, veja, sou um belo pássaro. Veja, é algo manufaturado. But a peacock don't have to worry whether he's going to have peacock feathers or not. Mas um pavão não tem de se preocupar se vai ter penas de pavão ou não. The dove don't have to worry whether he's going to have dove feathers or not. As long as his nature is a dove, he'll have dove feathers. O pombo não tem de se preocupar se vai ter penas de pombo ou não. Contanto que sua natureza seja a de pombo, ele terá penas de pombo. And see, the holiness people begin to say that women must wear long hair and long sleeves and all these things and long skirts and not wear any wedding rings or jewelry of any type. See, it become a self-righteous holiness. See? E veja, o povo da santidade começou a dizer, as mulheres devem usar cabelo comprido e mangas compridas e todas estas coisas, e saias compridas, e não usar aliança ou joias de qualquer tipo. Veja, torna-se uma santidade a seus próprios olhos, está vendo? See, that's manufactured holiness. But the real church of the living God is, look what happened to the denomination. Está vendo? Isso é santidade manufaturada. Mas a verdadeira igreja do Deus vivo e veja o que aconteceu com a denominação. Now they've all got cut hair like the Pentecostals and so forth, and they all nearly wear rings and so forth. Look at the Pentecostals years ago, how they harped on that. See? And we the church. Agora todas têm cabelo cortado como as pentecostais e assim por diante. E todas elas praticamente usam anéis e assim por diante. Veja os pentecostais anos atrás, como eles repisavam este assunto. Veja, e nós a igreja. The church is
Christ's body. It's an individual amongst other individuals that is born in the kingdom of God. That comes from the inside out. It's automatically lived. A igreja é o corpo de Cristo. É um indivíduo entre outros indivíduos que nasceram no reino de Deus. Isso vem de dentro para fora. É vivido automaticamente. You don't ask the sheep to bear wool or manufacture wool. The sheep don't have to manufacture wool. Não se pede para a ovelha produzir lã, ou manufaturar lã, quero dizer. A ovelha não tem de manufaturar lã. You say, now my master wants me to have some wool this year. I got to get busy. No, the only thing he has to do is just remain a sheep. That's right. The wool, automatically, he will bear it because, and we're not asked to manufacture fruits. We're supposed to produce fruit. See? Bear fruits. See? We are supposed to bear fruit. Ela diz, agora, meu mestre quer que eu produza lã este ano, tenho de me pôr a trabalhar. Não, a única coisa que ela tem de fazer é permanecer ovelha, isso mesmo, a lã, na verdade, nasce automaticamente. Nasce. Ela a produz porque, e não nos é pedido para manufaturar frutos, devemos produzir fruto, veja, dar frutos. Está vendo? Devemos dar fruto. And as long as you are a fruit tree of God, with God's word will vindicate itself. It'll bear fruit as long as the word's in there. E enquanto você for uma árvore frutífera de Deus, com a palavra de Deus vindicará a si mesma. Dará fruto enquanto a palavra estiver ali dentro. Jesus said, if ye abide me and my word in you, that's what you will, and it shall be done. You don't manufacture it, you work yourself not up to it, it's just actually there. And it goes on and on. Jesus disse, se vós estiverdes em mim e a minha palavra em vós, pedi o que quiserdes e será feito. Está vendo? Não se manufatura isto. Não se induz a isto. Simplesmente está aí e segue adiante. Now, let's go, just hurrying up now with just a few minutes left, and then we'll close. Agora vamos, só me apressando agora, restando poucos minutos e então encerraremos. Now others go so far as to be fanatics. Now they go on the other side. And they think just because if they jump up and down or get some kind of a sensation or emotion, speak with tongues or give a prophecy that happened to be right or something like that, they think that's it. They got it, but it isn't. Agora outros vão tão longe a ponto de ser fanáticos. Ora, eles vão para o outro lado e pensam apenas porque dão pulos ou têm algum tipo de sensação ou emoção, falam em línguas ou entregam uma profecia que por acaso estava certa ou algo assim. Eles pensam que é ele, que o tem, mas não é. Jesus said, many will come to me in that day and say, Lord, have not I prophesied in your name? Your name done many works to cast out devils. He said, depart, I never knew you. See, that isn't it. That isn't it, friend. Jesus disse, muitos virão a mim naquele dia e dirão, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não fizemos muitas obras e expulsamos demônios? Ele disse, apartai-vos, nunca vos conheci. Está vendo? Não é isto, amigo. That's the reason that tongues evidence. I believe in speaking in tongues, but I don't take it to be the only evidence of the Holy Spirit. No, sir, the fruit of the Spirit is the evidence. É por isso, e línguas a evidência? Eu creio em falar em línguas, mas não considero que seja a única evidência do Espírito Santo. Não, Senhor. O fruto do Espírito Santo é a evidência. Está vendo? Sim. Now, you see, that's the reason I have different with the move of the Pentecostal brethren in that manner that they say if a man speaks in tongues, he has the Holy Ghost. Different. That's no sign he's got the Holy Ghost. Agora veja, é por isso que tenho discordado do movimento dos irmãos pentecostais. Quanto a isto que dizem, se um homem falar em línguas, ele tem o Espírito Santo. Eu discordo. Isso não é sinal de que ele tem o Espírito Santo, está vendo? I've heard devils speak with tongues just as fast as they could, drink blood out of a human skull and call them the devil. Já ouvi demônios falarem em línguas o mais rápido que podiam, beberem sangue em uma caveira humana e invocarem o diabo. I've seen Indians take snakes and wrap around them and the rain dance out there in Arizona, hold their hands up like that and run right around.
Já vi índios pegarem cobras e as enrolarem neles na dança da chuva lá no Arizona, erguerem as mãos assim e correrem em derredor. The witch doctor come out, Lance, and himself, and lay a pencil down and write in unknown tongues and give the interpretation. See, so don't tell me that. I'm too old for that. See. O feiticeiro sair cortando-se e pôr um lápis deitado e ele escrever em línguas desconhecidas e dar interpretação disso, está vendo? Assim, não me diga isso, sou velho demais para isso, está vendo? So the fruit of the Spirit is that if Jesus said, by their fruits, not tongues or emotions, but by their fruit you shall know them. So that is the fruit of the Spirit. De modo que o fruto do Espírito Jesus disse, por seus frutos, não línguas ou emoções, mas por seus frutos os conhecereis, está vendo? Assim, esse é o fruto do Espírito. It's God unfolding himself in humility, sweetness, and every day the same. It's something about it, a man that stays right with the Word. É Deus revelando-se em humildade, brandura, e todo dia o mesmo. Há algo nisto, um homem que permanece exatamente com a palavra. Every time that he sees the Word, he punctuates it with an amen. No matter what the other people say, that he believes it, you see. All right. See, Toda vez que vê a palavra, ele a pontua com um amém, sem importar o que as outras pessoas digam. Que ele crê nela, veja, muito bem, está vendo? but we go far enough then to rest upon a fanatical, and Satan gets amongst the people. That's Satan's business, and he's a good businessman. Mas nós chegamos a ponto, então, de nos estribar em algo fanático, e Satanás se mete entre as pessoas. Esse é o negócio de Satanás. E ele é um bom homem de negócios. And he gets amongst the people and make them think that they got it just because they can jump up and down and then hate your neighbor. No. E ele se mete entre as pessoas, faz com que elas pensem que o têm apenas porque podem dar pulos. E então odiar seu vizinho? Não. See? To say things and speak in tongues just wonderfully and things like that. Está vendo? Por dizer coisas e falar em línguas de modo simplesmente maravilhoso e coisas assim. And remember, you can speak in genuine Holy Ghost tongues and still not have the Holy Ghost. The Bible says so. Though I speak with tongue of man and angels, and have not charity, it profit me nothing. E lembre-se, você pode falar em línguas genuínas do Espírito Santo e ainda não ter o Espírito Santo. A Bíblia disse que sim. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Become as a sounding brass and a tinkling cymbal. 1 Corinthians 13. See? So that don't do it. See. Seria como o metal que soa e como o sino que tine. 1 aos Coríntios 13. Está vendo? Assim isso não serve. Veja. The Methodists said when we shouted, we had it, but they didn't. The Nazarenes said when they lived holy, they had it, but they didn't. The Pentecostals said when we speak in tongues, we got it, but they didn't. See? Os metodistas diziam, quando gritávamos, nós o recebíamos, mas não recebiam. Os nazarenos diziam que, quando viviam de modo santo, eles o recebiam, mas não recebiam. Os pentecostais diziam, nós falamos em línguas, nós o recebemos, mas não recebiam. Está vendo? Está vendo? God unfolding himself, not in sensations. No, sensations yet's with it. See the place? It just gets it so humble that anybody can see it if you don't try to inject your own mind to it, see? Your own thoughts. It's God. Deus revelando-se não em sensações, não que sensações todavia estão com isto. Está vendo o lugar? Simplesmente faz que isto fique tão humilde que qualquer um pode vê-lo, se você não tentar injetar sua própria mente nisto, veja, e seus próprios pensamentos. É Deus. Now, and then they become a bunch of fanatics. Then here's the coal farmers on this side, here's the fanatics on the other side, and here goes the bride right straight through it all, calling from both sides. God vindicating it as he goes along, his word. Ora, e então eles se tornam um bando de fanáticos. Então aqui estão os frios e formais deste lado, aqui estão os fanáticos do outro lado. E aqui vai a noiva bem no meio de tudo isto, chamando de ambos os lados. Isso mesmo, Deus vindicando isto enquanto ele prossegue a sua palavra. Now, I got to skip some of this because I got too much here, and I got my time's run out. I hurry just quick as I can now.
Agora, tenho de pular uma parte disso porque tenho coisas demais aqui. E meu tempo está esgotado. Agora, vou me apressar tanto quanto possa. From Eden it has been prophesied that there was coming a Messiah. All the way from Eden. Desde o Éden foi profetizado que viria o Messias, desde lá do Éden. Now I'm going to skip over a few of my scriptures I got wrote down here in notes, just to get the message off in time if I can. God hiding in humility. Now I'll talk fast, but yet I want you to catch this. Okay? Agora vou pular algumas das minhas escrituras que tenho anotadas aqui e notas só para concluir a mensagem em tempo, se eu puder. Deus ocultando-se em humildade. Agora vou falar rápido, mas ainda assim eu quero que vocês captem isto. Estão vendo? Since Eden it had been prophesied that there would come a Messiah. It was foretold what kind of a person he would be. We could linger a long time. You know the Bible. What he would be, what kind of a person he'd be. Desde o Éden foi profetizado que viria o Messias. Foi predito que tipo de pessoa ele seria. Poderíamos demorar bastante. Vocês conhecem a Bíblia, o que ele seria, que tipo de pessoa ele seria. Moses said, "The Lord your God shall raise up a prophet like me." They know that Messiah was to be a prophet. The kind of a ministry he would have with him. Moisés disse, o Senhor teu Deus despertará um profeta como eu. Eles sabiam que era para aquele Messias ser profeta, o tipo de ministério que ele traria consigo. All the prophets spoke of what he would do. They spoke of it in symbols. And it went plumb over the top of the head and plumb under the rest of them, see? One under, one over the other one, see? Todos os profetas falaram do que ele faria. Eles falaram disto em símbolos, e isto passou bem por cima da cabeça deles e bem por baixo dos demais. Está vendo? Está vendo? Foi por baixo de um e por cima do outro. Está vendo? By the time that he arrived on the scene of time, the people to whom he was sent had their own interpretation of what that he was to be in their own imaginary interpretation. Na época em que ele chegou à cena do tempo, o povo para o qual ele foi enviado tinha sua própria interpretação do que ele era para ser, em sua própria interpretação imaginária. The Bible never changed. The Bible is always the same. That's the reason I say the Scripture says, and I stay with that, the Bible is of no private interpretation. A Bíblia nunca mudou. A Bíblia é sempre a mesma. É por isso que digo, a Escritura disse e eu fico com isso. A Bíblia não é de particular interpretação. So Methodists, Baptists, Pentecostals, don't try to put your interpretation to it. Say, it don't mean that, it means this. It means just what it says. Just exactly. Assim, metodistas, batistas, pentecostais, não tentem pôr sua própria interpretação nela, dizer, ela não quer dizer aquilo, ela quer dizer isto. Ela quer dizer exatamente o que disse. Exatamente. Someone said, how can it, I don't know how, that's not me to say that. It's God to take care of that. He's the one who said it, not me. See? And he'll take care of his own. Alguém disse, como pode? Não sei como. Não cabe a mim dizer isso. Cabe a Deus cuidar disso. Ele é aquele que disse isto, não eu, veja. E ele cuidará do que é dele. But this Messiah being prophesied, the prophets told just exactly how he would come, what he would do when he come, but their own private interpretation of it amongst the people. And when he come, he was in such a simple way, in simplicity, till the whole church group stumbled over it. Is that right? Mas este Messias foi profetizado. Os profetas disseram exatamente como ele viria, o que ele faria quando viesse. Mas suas próprias interpretações particulares disto entre as pessoas. E quando veio, ele foi tão simples, em simplicidade, que o grupo inteiro da igreja tropeçou nisso. Está certo? Amen. They're those men
who had been taught. Lá, aqueles homens que tinham sido ensinados. A man could not be a teacher, a priest, until he was born in a certain lineage. That's Levi. And this thing, his great-great-great-great-great-great-grandfather was a priest, laying right in that word in the temple day and night. Homem não podia ser professor, sacerdote, a menos que tivesse nascido numa certa linhagem após Levi. E somente pense, o pai do pai do pai do pai do pai do pai do seu avô foi sacerdote, ficando exatamente com aquela palavra no templo dia e noite. Like the Catholic priest or the minister that's a handed down minister from generation to the certain churches and so forth. My great-great-grandfather was a Methodist bishop. My grandfather was a bishop and so forth. See? Como o sacerdote católico ou o ministro que é um ministro hereditário de linhagem a certas igrejas. E assim por diante. Meu tataravô foi bispo metodista. Meu avô foi bispo e assim por diante. Está vendo? All that lived right in the Word, but they had formed their own way of it. And their children had accepted it in such a way that the fathers had taught it. Tudo isso viviam exatamente na palavra, mas eles tinham formado sua própria maneira de fazer isso. E seus filhos tinham aceitado a maneira que os pais tinham ensinado. Until the fathers had taught it off of the real way, and they made such an organization out of it that when the Spirit tried to present truth, they couldn't receive it. A tal ponto que os pais tinham ensinado fora da maneira verdadeira e eles tinham feito uma tremenda organização disso que, quando o Espírito tentou apresentar a verdade, eles não puderam recebê-la. We're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion. Beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Let those refuse to sing who never knew our God, but children of the heavenly King, but children of the heavenly King may speak their joys abroad, may speak their joys abroad. For we're marching to Hallelujah, the beautiful, beautiful Zion. Oh, we're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Get your handkerchief out. Take out your handkerchief just a minute. Let's give the Lord a wave offering. It ain't a sheep.